Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, aí, na sua casa. Estamos começando mais um culto em casa. É a primeira Igreja Batista de Potirendaba, também online, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Você escolhe a sua plataforma e a gente adora a Deus junto. Hoje nós vamos ter a mensagem de Deus com a missionária Esther Alves, direto de Carolina, Maranhão. E também louvor e, claro, a sua participação, cultuando ao Senhor, e juntos nós vamos nos entregar o nosso coração ao Senhor e receber a mensagem da parte dele. Te convido a orar, mas antes eu preciso lembrar que na igreja local, em Potirendaba, nossos cultos estão acontecendo aos sábados, às 7h30 e também aos domingos, às 7h. Ainda estamos com a lotação reduzida em função da pandemia, portanto é necessário agendar. Se você quiser participar com a gente nos cultos presenciais, me manda um WhatsApp, é 17 99159 0675 para entrar para a lista, ok? Vamos orar, dedicar esse nosso momento ao Senhor? Nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, que nos colocamos em Sua presença e como a Bíblia nos orienta, pedindo o vosso Espírito Santo sobre nós. Querido, eu te louvo por cada pessoa que esteja acompanhando este culto agora e esteja sinceramente se colocando em posição de reverência diante do Senhor. Desejo a tua bênção sobre cada um e cada família representada. Vem com teu poder, Altíssimo. Te peço graça também para Esther, que a mensagem venha conforme a tua vontade e que nós sejamos edificados, sempre para a glória do teu nome. Por tudo te agradeço. Amém. Nós vamos cantar, certo? Uma bela canção com a Rebeca, o Gessé e também a Alice. Vamos juntos! Das nuvens tem voz, ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver brilhar a vida. Das nuvens tem voz, ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver brilhar a vida. Aleluia.
coração a cantar. Aleluia, toda a criação te louva, toda a criação te louva, toda a criação te louva. Olá, graça e paz, minha querida igreja, você que está nos acompanhando, seja ao vivo, boa noite para você, boa tarde, bom dia, quando você estiver assistindo aí, que a paz do Senhor esteja com você, e como é bom nós podermos mais uma vez juntos recebermos do Senhor aquilo que a palavra dele nos mostra, aquilo que ele nos ensina. E nessa noite nesse momento eu quero mais uma vez compartilhar algo que o Senhor derramou sobre o meu coração e eu espero que abençoe também a sua vida. Mas antes eu quero orar com você. Hoje nós vamos falar sobre propósito, sobre o nosso propósito pessoal, sobre o propósito de Deus na nossa vida. E quero orar juntamente com você. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque realmente em todas as coisas, tudo que nós vemos, nós podemos ver a tua ação, o teu poder, a tua maravilhosa graça sobre nós. Muito obrigado, Senhor, por se derramar, se apresentar nas nossas vidas, de maneira que cada um necessita para receber e entender o teu amor. Muito, muito obrigada, Jesus. Obrigada, porque nós podemos ter a certeza de que o Senhor nunca nos deixa só, de que o Senhor sempre está conosco e de que grandes coisas o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. E é isso que nós clamamos ao Senhor, que o Senhor faça em nós e através de nós. Pai, que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações, que teu Espírito Santo fale. Que não seja eu, Esther, mas que seja o Senhor e somente o Senhor falando aos nossos corações, Pai. Ao meu e aos meus irmãos, aos nossos amigos que nos acompanham online. Que o Senhor fale conosco neste momento, Pai. E é em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém, meus queridos. Hoje, então, nós vamos pensar e refletir um pouquinho mais sobre propósito, e muitas coisas podem vir à sua mente quando a gente ouve, né? Quando você ouve essa palavra, propósito, e que do latim, propósito quer dizer a intenção ou intento de fazer algo ou de deixar de fazer algo, né? E eu creio que nós vivemos em busca de um propósito, aquilo que traga realização à nossa vida, que complete a nossa vida, que nos dê um sentido à nossa existência, né? O homem, ele vive e quando ele entende esse propósito, quando entende o seu propósito pessoal, ele se sente talvez realizado e mais completo. E quando nós entendemos o nosso propósito em Deus, e quando nós entendemos os propósitos de Deus para a nossa vida, nós também vivemos de maneira mais completa, mais realizada. E existem algumas situações, né? Existem algumas vivências e experiências nossas que elas contribuem para que a gente chegue a esse propósito, para que a gente viva esse propósito. E é interessante a gente pensar que encontrar o nosso propósito, viver o nosso propósito, ele vai ter a ver, tem 4 dimensões, né? Nós precisamos pensar em 4 dimensões. O eu, né? Mas esse lado, né? Essa dimensão do eu, ela também se relaciona com a família, com a sociedade e com a igreja, né? Quando nós pensamos, então, na nossa vivência cristã.
né? Então, essas 4 dimensões, elas formam apenas uma, que é o eu cristão. Eu, como cristão, eu preciso pensar e viver nessas 4 dimensões. E não dá para separar, elas não são separadas, mas elas são ligadas, elas são unidas. Eu preciso caminhar em comunhão, em união com minha família, propósito familiar, com a igreja, propósito do corpo de Cristo, com a sociedade, o propósito na sociedade. E nós vamos ver qual é o propósito maior de Deus em que a gente viva o propósito dele para as nossas vidas. Mas é importante nós pensarmos e lembrarmos, não tem como nós separarmos essas 4 dimensões. É importante que a gente viva completamente unido nessas 4 dimensões. Muitas vezes a gente cai no erro, né, de falar, na minha vida secular, na minha vida cristã. Não, na verdade, a gente precisa entender que eu sou completo. Eu sou cristã em tudo que eu faço, seja na minha experiência na sociedade, na igreja, na minha família, ou comigo mesmo. É um só. E eu preciso buscar viver o propósito de Deus para a minha vida neste né? Neste ser cristão. E aí, nós vamos então ver, como eu disse, né? Existem algumas experiências que elas contribuem para que a gente chegue e entenda o propósito de Deus para as nossas vidas, né? E nós vamos ver 2 exemplos na Bíblia de experiências negativas que podem nos fazer chegar a um propósito, e de experiências positivas que também nos fazem chegar a entender o nosso propósito. São 2 personagens muito conhecidos entre nós, e nós vamos então pensar e olhar um pouquinho para a vida e para a experiência deles. O primeiro deles é em José. Se você tiver com a sua Bíblia aí, quiser conferir, lá em Gênesis capítulo 45, a gente vê José falando assim, então, a partir do versículo 4. Então José disse a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram, e ele esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedrontais, porque foi para preservar a vossa vida que Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura e nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus, e ele me estabeleceu como Aba, pai do faraó e administrador de todo o Egito. Bom, aqui a gente já está quase no final, né, da história de José. É importante a gente lembrar tudo o que aconteceu antes, né? Então vamos lembrar de maneira rápida. José, filho de Jacó, é um jovem ainda na sua adolescência ali, né, na sua juventude. Ele então sonha com feixes se dobrando, né, todos os feixes se dobrando diante dele. Depois ele sonha com o sol, a lua, as estrelas se dobrando diante dele. E isso faz com que os seus irmãos, e quando ele compartilha esses sonhos, faz com que os seus irmãos fiquem realmente irados. E Jacó amava muito o seu filho José, né? José era um filho muito querido, mais jovem até aquele momento, né? Um dos mais novos. Então José ele fica, né? Ele é muito muito querido. Ele recebe uma túnica do seu pai. Os seus irmãos ficam irados e ardem em ciúmes, em inveja de José. E aí, em determinado momento, ele vai atrás dos seus irmãos
quando eles estão no campo, e então é nesse momento em que eles tramam para matar José, mas aí acabam vendendo, e ele é vendido como escravo para o Egito, e dessa venda ele chega até a casa de Potifar, e aí então ele começa a ganhar, né, a sua posição ali, mesmo como escravo, ele começa a ter uma posição importante na casa de Potifar, mas há uma nova situação em que ele, de maneira injusta, vai para a cadeia, né, por algo que ele não cometeu, ele vai para a cadeia, e mais uma vez começa um tempo de luta, tempos difíceis, e ali, então, ele ganha sua posição novamente, ganha seu reconhecimento novamente, e até que ele interpreta sonhos e chega até o faraó, interpreta sonhos e ganha sua posição de governador. E em todos esses momentos de luta de José, nós vemos, desde lá do capítulo 37, falando que o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Em todo esse tempo, o Senhor estava com José. E então, nós vemos José vivendo muitas experiências negativas. E possa ser que nessas experiências negativas, ele tenha se perguntado, mas por que eu estou vivendo isso? E às vezes, quando nós vivemos experiências negativas também, nós podemos cair na mesma pergunta, mas por que eu estou vivendo isso? E aí, diante dessa experiência, né, diante dessa pergunta, eu te convido a mudar esta pergunta e falar, por que não comigo? Por que não eu? E aí, então, nós passamos a buscar e a buscar enxergar com uma nova ótica, com a ótica do Senhor. E buscar o que nós conseguimos aprender e tirar dessa experiência negativa. E aqui, quando José, então, ele se apresenta, né? E aqui, quando José, esse texto que nós lemos, ele está se apresentando para os seus irmãos já tinham saído da sua terra, ido até o Egito, porque para não morrerem de fome, foram buscar mantimentos no Egito, e lá encontram José, não reconhecem José, mas José os reconhece. E na primeira vez, ele tenta, né, da primeira vez que ele os vê, ele já reconhece os irmãos, mas ele não se apresenta, ele faz com que eles voltem, busquem Benjamim, o irmão mais novo, e aí então, quando ele vê Benjamim, ele segura o choro diante deles, vai para o quarto, chora, porque imagino que tenha passado um filme na cabeça de José, de todas as suas experiências, de tudo que ele viveu, de toda, né, de toda a rejeição, tudo que ele viveu negativamente com aqueles irmãos, entre aqueles irmãos. Eu creio que foi um momento realmente muito difícil, porque por 2 vezes nós vemos, a Bíblia nos relata isso, José sai da presença dos irmãos, chora, vai para o seu lugar, para o seu recolhimento, para o seu quarto, chora copiosamente, e depois ele se recompõe e retorna à presença deles. E nesse momento aqui em que nós lemos, no capítulo 45, então, José está se apresentando aos irmãos. E eu imagino que um filme passou na cabeça de José até que ele entendesse e ele declarasse esse texto que nós lemos. Não vos entristeçam, porque não foram vocês que me mandaram para o Egito. Não foram vocês que me fizeram sofrer até que eu chegasse até aqui. Mas foi o Senhor que me trouxe para que eu pudesse salvar a vida de vocês, eu pudesse salvar a nossa descendência, eu pudesse salvar a nossa família. José entendeu o propósito do seu sofrimento, José entendeu o propósito de toda a dor que ele viveu, de todas as experiências negativas. Ele entendeu o propósito do Senhor nisso. E um outro exemplo que nós temos também de alguém que entendeu o propósito, mas dessa vez entendeu o propósito das portas abertas, das experiências positivas e dos sims recebidos, foi a experiência de Esther. Esther, uma jovem judia, né,
não digo que ela teve só sims, só um mar de rosas na sua vida, porque quando começa a contar a história dela aqui no livro de Esther, nós já vemos que ela é uma jovem judia e órfã. Então ela morava com o seu tio, com seu primo Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da sua versão aí da Bíblia. E então, nós sabemos então que ela já vinha de algumas experiências negativas, mas nesse momento da história, em que começa a se relatar a história de Esther, começa-se então a contar a partir do momento em que ela já estava nessa situação e nós começamos a ver as portas sendo abertas para Esther. Ela, diante da necessidade de uma nova rainha, então o seu primo fala, não, Esther, você vai participar desse concurso, e ali então nós vemos nos capítulos iniciais que Esther cai na graça do rei, o rei se apaixona por ela, e ela é escolhida por rainha, e em toda a trama, né, existe Amã, que é quem ordena que todo o povo se dobre diante dele, né, a Mordecai como um servo do Senhor, ele não se dobra diante deste homem, e aí então começa a luta, né? E a raiva, o ódio de Amã contra o povo judeu, contra especificamente Mardoqueu. E aí então ele consegue criar um ofício, né, para que todo o povo judeu seja exterminado. E quando então, no capítulo 4, Mardoqueu manda um recado para Esther, contando para ela tudo o que estava acontecendo, o que estava prestes a acontecer com o povo dela. Ela então orienta, ela responde da seguinte forma, Esther capítulo 4, versículo 10. Ela o orientou a transmitir a seguinte mensagem a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda o seu cedro de ouro para a pessoa e mediante esse sinal lhe salve a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Esther, imediatamente mandou adverti-la: não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei serás a única a escapar da matança dos judeus. Portanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai, os teus familiares, todos serão aniquilados. Quem sabe não foi para este dia que foste nomeada rainha? Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital, Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, e nem de noite, e nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer, pereci. Então, aqui nós vemos Esther entendendo o porquê das portas abertas, o porquê ela chegou até a rainha, até a posição de rainha, né? Diante de uma situação totalmente que dependia apenas dela, né? É como se mais um filme estivesse passando pela cabeça dela. E então, Mardoqueu faz esse favor de lembrá-la, né? Quem sabe não foi para um momento como este que você se tornou rainha. Quem sabe não foi para um momento como este que as portas foram abertas. E você recebeu os sims e você chegou até onde você chegou. Então, os sims, as portas abertas, as nossas experiências positivas, elas também contribuem para que nós possamos viver os nossos propósitos, o nosso propósito, o propósito de Deus para cada um de nós. Uma coisa importante que
crucial para que a gente chegue a esse propósito, que é exatamente o que José vivia e que Esther vivia, que era o conhecer a Deus. Deus estava com José. Em vários momentos nós vemos a palavra registrando, e o Senhor estava com José. E o Senhor estava com José. Neste momento aqui nós vemos Esther então jejuando e colocando a sua necessidade, né? Jejuando e orando, colocando a sua necessidade diante do Senhor. Ou seja, nós vemos que existia um relacionamento de Esther com Deus. Existia um relacionamento, porque no momento crucial ela vai e ela corre para confirmação e para a dependência do Senhor. Então, para que nós possamos de fato viver o nosso propósito, para que de fato nós possamos entender as nossas experiências negativas, as nossas experiências positivas, as portas fechadas, as portas abertas, as nossas lutas e os nossos sims, as nossas aprovações, para que nós possamos entender o porquê de tudo isso na nossa vida. Nós precisamos estar próximo de Deus, para que Ele nos revele e para que no momento certo Ele nos faça entender qual é o propósito dele, o porquê nós temos vivido, o que nós temos vivido. Então, a minha pergunta para você é: o que você tem vivido? E você talvez tenha feito essa pergunta: por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por esse momento? E aí, a minha resposta é: talvez o Senhor tenha um propósito para tudo que você está vivendo, para este momento que você está vivendo. Então, se aproxime de Deus, se achegue ao Senhor, e Ele se achegará a vós. Ele responderá, e Ele direcionará, e te dirá, né, o porquê que você está vivendo, tudo que você está vivendo. Quais são, o que Ele quer fazer com você e através de você, através dessas experiências, através de tudo que você tem vivido. Então, que o Senhor complete essa palavra aí no seu coração, que você receba do Senhor as respostas que você precisa e que o Senhor te fortaleça. Vamos orar? Quero orar com você neste momento. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos porque na Bíblia nós encontramos tantos exemplos e nesses exemplos nós vemos o teu agir. Ela se mantém, Senhor, a tua palavra se mantém viva nas nossas vidas, nos fazendo lembrar, nos fazendo refletir e entender a tua vontade, Pai. Que o teu Santo Espírito complete, Senhor, esta palavra no nosso coração. Em todos que assistirem e aonde chegar essa palavra, que o Senhor complete, Pai, que o Senhor se revele na vida de cada um dos meus irmãos que estão acompanhando e que ouviram essa palavra. Deus, que nós possamos ter os nossos olhos abertos, o nosso entendimento aberto ao Senhor, para viver e entender, enxergar o teu propósito em tudo que nós temos vivido, Pai. É no teu poderoso nome, Jesus, que nós clamamos. Continue se revelando a cada um de nós, Pai. Muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada, porque o Senhor não nos deixa só, o Senhor não nos abandona, mas nós podemos sempre contar contigo, Pai. É no teu poderoso nome, Jesus, que nós oramos, e eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada um que tem acompanhado este culto, Pai, cada um dos meus irmãos, dos nossos amigos. Senhor, que o Senhor visite a cada um. É no teu poderoso nome, Senhor, que nós oramos. Amém. Amém. Que você tenha, então, uma boa semana. E lembrando, né, nós estamos tendo os cultos presenciais na igreja em Potirindaba. Em dezembro eu estarei aí, hein? Em dezembro eu vou agendar o meu horário presencial. Mas se você está hoje aí em Potirindaba e deseja, né, participar dos cultos presenciais, fale com o Renato, anote o número dele aí e faça a sua reserva do seu lugar. Quem sabe, né, vamos continuar orando para que em breve nós possamos estar todos juntos na casa do Senhor, sem limite
de pessoas, né, para que o Senhor nos dê um novo tempo em breve. Amém, meus queridos? Que você tenha uma boa semana, que o Senhor te abençoe e que o Senhor se revele a você e a mim nesta semana. Que Deus te abençoe e até breve.